achou diz amém. Amém. Já fizemos a leitura do texto, então para ganharmos tempo vamos embora. Queridos, aqui nessa passagem de Jeremias, capítulo 15, nós podemos analisar, fique com sua Bíblia aberta, porque nós sabemos que a Bíblia, ela fechada é apenas um livro, mas ela aberta é a boca de Deus para a sua igreja. Então, portanto, fique com sua Bíblia aberta. Queridos, quem foi o profeta Jeremias? Jeremias, ele foi um profeta, filho de um homem chamado Iquias. Jeremias, ele era um adolescente. Jeremias, ele era um jovem que no capítulo número 1, Deus aparece para ele e chama ele. Deus fala assim com ele: Jeremias, antes que você se formasse no ventre da sua mãe, eu já te conheci, e as nações eu te dei para o profeta. Aí Jeremias, ele fala assim: Senhor, mas como eu vou profetizar para esse povo? Porque eu, Senhor, sou apenas um adolescente. Senhor, eu sou apenas uma criança. Porém Deus fala para Jeremias, dizendo: Jeremias, não digas que és uma criança, porque quem chamou você, Jeremias, é que vai te dar as palavras certas. Moisés disse assim: Senhor, eu não sei falar. Aí Deus olha para ele e fala: Moisés, quem foi que fez a boca do homem, Moisés? Moisés, quem foi que ensinou o homem a falar, Moisés? Então vai e pregue minha palavra. Talvez tenha pessoas aqui que dizem do Senhor: eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei cantar, mas Deus está dizendo para alguém aqui, abra somente a sua boca. Eu disse a Jeremias: Jeremias, abra somente a sua boca e deixa eu te encher, porque Deus está dizendo: enquanto você abre sua boca, quem vai falar por você sou eu. Aí diz o texto que Jeremias, ele é enviado por Deus para pregar as Escrituras. Jeremias, ele anuncia o cativeiro que vai chegar. O cativeiro chega para Israel por causa do pecado que eles cometeram. O que foi que Israel fez, irmão José? Israel, Deus tirou eles do Egito, como vocês conhecem a história. Israel estava na presença de Deus. Contudo, quando Deus abençoava Israel, eles se voltavam contra Deus. Quando Deus abençoava Israel se esquecia de Deus e começava a servir outros deuses. Israel andava com Deus, Israel estava na presença de Deus, mas quando Deus começava a abençoar, Israel abandonava Deus. E aqui neste lugar tem pessoas assim. Tem pessoas que Deus abençoou grandemente. Tem pessoas que quando não tinha nada, Jesus era com ele, mas quando Jesus abençoou, começou a virar as costas. Quando Deus abençoou, se voltou contra Deus. Varão, eu vou falar, quem se volta contra Deus, Deus tira aquilo que te deu para fazer você voltar para onde Ele te colocou. Diz o texto, pastor Cícero, que Israel estava distante de Deus. Aí o que é que Deus faz? Para trazer seu povo de volta para a sua presença, Deus permite que Israel vá para o cativeiro. Israel, ele vai para a Babilônia. E lá na Babilônia eles passam 70 anos. Quantos anos? 70. Quantos anos? 70. Israel vai para a Babilônia, passa 70 anos nas mãos dos babilônios. E Deus usa Jeremias para pregar para aquele povo. E Jeremias começa a pregar, pastor Cícero. Porém ninguém dava crédito à mensagem de Jeremias. Jeremias falava, mas ninguém dava ouvido. Jeremias pregava, mas ninguém dava ouvido. Tanto que o profeta, ele fala assim para Deus, ele fala: Deus, eu não quero pregar mais. Deus, eu não quero mais falar no teu nome. Por que, Deus? Porque eu estou pregando, eu estou falando do evangelho, mas o povo não dá crédito.
nome, Senhor. Aí Jeremias fala: Deus, eu vou desistir, eu vou parar. Só que na mesma hora Jeremias fala assim: Senhor, quando eu penso em parar, aí é que a sua presença chega e me renova e diz que é para eu não parar. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui? Talvez você até pensou em parar, mas eu te trouxe neste lugar, nesta noite, para te dizer: ó, eu sou com você. Não para, não desista, porque ainda que ninguém esteja ouvindo a sua pregação, eu ainda sou com esta igreja. Glória a Deus. Noé pregou, ninguém deu crédito à pregação de Noé. Noé falava, ninguém dava crédito. Noé pregou por aproximadamente 100 anos. Quantos anos? 100. Quantos anos? 100. E ele pregando durante 100 anos e ninguém dava crédito. Noé dizia: olha, vai vir dilúvio, olha, vai vir chuva. E o povo dizia: como assim dilúvio? Como assim chuva? Se a gente não sabe nem o que é isso. Mas Noé continua pregando. E aí Deus fala para ele: Noé, construiu uma arca, porque esse povo não te dá dando crédito, mas eles não dão crédito a você. Aí eles vão ver o que é que eu vou fazer nesse meio aqui. Aí quando Noé constrói a arca, Deus envia os animais para dentro da arca. Quando Noé constrói a arca, Deus fala assim: Noé, agora entre na arca, você, sua mulher, seus filhos e os filhos dos teus filhos, porque agora vai começar a chover. E diz o texto que quando Noé entra na arca e sua família entra na arca, o dilúvio começa. E todos aqueles que não deram crédito à pregação de Noé, esses foram mortos pelo dilúvio. Sabe o que eu digo com esse texto, pastor Cícero? É que hoje em dia a igreja prega sobre o evangelho, a igreja fala da volta de Cristo, porém há pessoas lá fora que não dão crédito à nossa pregação, porque Isaías fala no capítulo 53: quem deu crédito à nossa pregação? Quem escutou quando pregamos a sua palavra, Senhor? E a igreja hoje em dia prega, a igreja fala, porém há pessoas que não dão ouvido. Agora sabe o que é interessante, pastor Cícero? É que quando Noé entrou na arca, ninguém viu Noé entrar na arca, ninguém viu o que aconteceu. Sabe o que Deus está dizendo? Quando minha igreja também for arrebatada, ninguém vai entender o que aconteceu. Alguns vão dizer o que foi isso, uns vão dizer que foi terremoto, outros vão dizer que foi disco voador, outros vão dizer que foi alienígena. Ninguém vai entender, mas a igreja será arrebatada. Sabe o que Deus está dizendo? Continua pregando a minha palavra, continua falando do meu evangelho, porque naquele grande dia, aqueles que não te deram crédito vão ver você entrando dentro da arca. E só quem vai entrar na arca, quem vai entrar na arca, levanta a mão da bola pro nome dele. Vai ser assim, varão. Jeremias pregou, Jeremias falou, e ninguém deu ouvido a Jeremias. Jeremias pregava e ninguém dava ouvido. Aí Deus falava com ele. Jeremias fala, Jeremias falava. O povo não escutava. Mas antes eles fizeram tudo para matar o profeta. Jogaram o profeta dentro de uma cisterna para tentar matar ele lá dentro. Que prenderam o profeta para matarem ele lá dentro da prisão. Eles não deram crédito à pregação de Jeremias. Jeremias teve de tudo para parar. Mas sabe por que Jeremias não parou? Porque do lado dele estava o grandão da Galileia. Tem gente que já pensou em parar, mas sabe por que você não parou? Porque do seu lado tem o grandão da Galileia, e ele está dizendo para você: ó, não pare, não desista, continue pregando minha palavra. Ah, Senhor, está difícil, tá, mas persevere. Ah, Senhor, a luta tá, ah, Senhor, a guerra está grande, tá, mas continue pregando a minha palavra, porque quando o tempo chegar, eu vou honrar você. Já estou encerrando já para não cansar você. Prometo que eu não vou lhe cansar. Jeremias
falava do Evangelho. E aqui no capítulo 15, Deus fala com Jeremias. E Jeremias profetiza para esse povo que eu vou dar para eles o castigo e eles serão castigados. Aí Deus fala com Jeremias: ó Jeremias, se esse povo se voltar para mim, eu vou abençoar eles de uma tal maneira que aqui no versículo 20 fala: eu farei de vocês uma muralha de bronze que tentarão derrubar vocês, mas não vão conseguir. Pelejarão contra vocês, mas não prevalecerão. Isaías até fala assim, ó: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Agora, essas bênçãos só viria para Israel se eles se voltassem para Deus. Contudo, Israel não quis se voltar para Deus. Pelo contrário, Israel se voltou contra Deus. Israel continuava pecando, pastor Cícero. Israel continuava fazendo o que Deus não queria. Deus dizia: faça assim. Israel fazia o contrário. Deus dizia: me adore. Israel adorava Baal. Aí o que foi que Deus fez? Deus pegou Israel e botou na prova. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui? Ou você começa a fazer o que eu quero que você faça, ou senão eu vou marcar encontro com você. Varão, eu vou falar. Presbítero Cícero não vai me chamar mais não, mas eu vou falar. Tem gente aqui que ou se conserta ou papai vai marcar encontro. Porque assim como Deus pegou Israel por causa da desobediência, Deus vai pegar alguém por causa da desobediência. Deus fala: prega a minha palavra, não quer pregar. Deus fala: fica na minha presença, não quer ficar. Deus abençoa, aí vai pro mundo. Deus dá bênção, Deus dá casa, Deus dá carro. Aí abandona a igreja para ir pro pátio, para ir pra balada. Aí sabe o que Deus está dizendo? Eu vou marcar encontro com alguém na terra. Assim como Deus marcou encontro com Israel. O cativeiro, pastor Cícero, foi tão grande que muitos morreram na Babilônia. Porque eles estavam lá na Babilônia, vendo todo aquele processo. Eles estavam no meio daquele povo que adoravam a deuses pagãos. Agora Deus coloca eles lá dentro. Só que Deus bota Israel na Babilônia. E lá na Babilônia Deus mostra que é com Israel, por meio de Sadraque, Mesaque e Abednego, por meio de Daniel. Deus mostra que era com seu povo. Mesmo Israel na Babilônia, Deus nunca abandonou seu povo. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui? Por mais que você tenha me abandonado, eu nunca te abandonei. Por mais que você tenha escolhido ir para o mundo, eu nunca te abandonei. Por mais que você tenha escolhido passar a noite no carnaval em vez de estar na minha casa, eu nunca abandonei você. Tentaram te matar, tentaram te destruir, mas eu estava guardando você para que ninguém tocasse em você. Sabe por quê? Porque eu trouxe alguém aqui nesta noite para trazer de volta para minha presença. Porque eu não chamo igreja para estar longe de mim, eu chamo igreja para estar na minha presença. E só quem quer estar na presença, quem quer estar na presença, só quem quer estar na presença, levanta a mão para louvar. Estou encerrando, já está encerrando, vou fechar a Bíblia, porque eu não quero cansar você. Porque a mensagem, ela não cansa a igreja, pelo contrário, ela edifica a igreja. E eu não vou cansar você. Mas antes de encerrar, eu preciso falar. Jeremias, ele pregou e ninguém deu crédito. E hoje em dia assim, a gente prega e tem gente que não dá crédito. Aí sabe o que Deus está dizendo? Ou começa a dar crédito, ou senão eu vou acochar. E naquele grande dia, não adianta você
com ai, nem adianta vir com ui. Porque quando o rei Nabucodonosor chegou, ele levou tudinho para a Babilônia. Nem adiantou dizer, ah meu Deus, não, vai tudinho para a Babilônia. E quem não ia ainda morrer com a espada. Só ficava vivo quem se rendia aos babilônicos. Aí sabe o que Deus está dizendo? Ou você volta para a minha presença,